Na velocidade da luz... Oi, gaguejei até. Na velocidade da luz, Papo em Dia de volta. E agora, aquele quadro que vocês tanto esperam do final do programa. Faça as honras, Décio Pitinini. Quem você trouxe hoje? Vai, pois é, conta. muito bom dia, muito boa semana para todos vocês, amigos aqui do Papo em Dia. Não tem muito o que falar desse cara, porque ele fala por si próprio, ele já fez novela, ele já foi príncipe na televisão, ele já fez Boa Noite Cinderela. Tô mentindo, não, né? Não. Então, Matheus Carriere com você. Que legal estar aqui, que legal, Décio, você te reencontrar, né? A gente se encontrou ao longo da vida em algumas vezes, em algumas emissoras, em alguns programas de TV. Que prazer te reencontrar. Prazer te conhecer pessoalmente, muito obrigado, muito boa sorte aqui. Esses estúdios onde eu gravei 2 novelas, Sim. Louca Paixão e Estrela de Fogo, gravamos aqui nesses estúdios aqui, tenho um maior carinho por esse espaço aqui, era a JPO que fazia as novelas da Rede Record, a gente gravava nesse estúdio aqui. Então, tenho o maior carinho. Décio recentemente foi assistir o nosso espetáculo Vendedor de Sonhos. Fiquei sabendo que a senhora foi sábado passado e nem me avisou. Sábado agora. Então, e nem me avisou, falei, não sabia. Gente, que coincidência. Que legal, que Se eu legal. soubesse, tinha avisado. Matheus, vai lá, Matheus. E o Vendedor de Sonhos é um projeto que eu tenho o maior carinho. Agora a gente está 5 anos em cartaz. E fico muito feliz de poder estar conversando com vocês que já assistiram o espetáculo. Normalmente, desculpa, a gente vai assistir, vai num programa de TV e convida, né, os apresentadores. Vai lá assistir a gente e eles nunca vão. Nesse caso foi ao contrário. Nesse caso foi ao contrário, eu já estou aqui e os 2 assistiram. Mas você não soube que ela foi assistir, sabe por quê? Porque o teu espetáculo, ele não tem uma trilha sonora completa. Se tivesse tocado uma música, ela já tinha saído dançando lá no meio da plateia. Lá. É verdade isso. Você Eu gosta tanto de dançar. gosto muito. Eu falo que eu sou um ser dançante. Mas, quero começar te parabenizando. Porque comente e dançante. Ela comente, come e dança. Onde tem comida e dança, me chama que eu vou. E a arte, gente? Quero te parabenizar, porque a gente sabe hoje a dificuldade de estar no teatro, com casa lotada, tá, gente? É verdade. Isso há mais de 5 anos em cartaz. Vocês não têm noção o desafio que é. Então, parabéns. Obrigado. Entende? Tava lindo, uma mensagem super bacana, que todas as peças de teatro falassem sobre isso, o comportamento humano, trouxesse para a reflexão. Todo mundo saiu diferente. Eu acho que esse é o papel da arte, é bom te dar esse feedback, dizer parabéns mesmo, continue. Muito obrigado. É característica da obra do Augusto Cury, né? É o carro-chefe do nosso espetáculo, são as palavras do Augusto Cury, né? A gente entendeu que o principal daquele espetáculo era o texto, era o que o Augusto queria dizer, e o que ele diz nos livros dele, não só no Vendedor de Sonhos, mas nos outros livros dele, que a gente acabou conhecendo por fazer uma das peças dele, né? Um dos livros dele. E a gente fica feliz que acaba emocionando, acaba tocando. E depois da pandemia, parece que esses problemas, né, ficaram mais à flor da pele. Claro. Né? Todos os problemas da cabeça, a gente percebeu como é importante a gente estar bem mentalmente também, né? A saúde física é importante, mas a saúde mental é muito importante, a cabeça comanda tudo. Então, problemas como depressão, ansiedade, síndrome do pânico e, num grau mais acentuado, a tentativa de suicídio. E esse tema é colocado de um jeito leve, em alguns momentos até engraçados. Sim. O Augusto Cury tem essa marca, né? Essa leveza. Porque senão ficaria muito pesado. Uma peça que fala sobre suicídio o tempo todo ficaria muito tenso. E sabe o que eu reparei? Eu adoro ficar reparando nas pessoas. A gente de todo tipo diferente. Então tinha um casal de namorados, mãe e filho, vô, e eu fico reparando, eu falei, gente, abraçou todo mundo, né? Tinha adolescentes, e eu falei, que bacana, uma peça que abraça mesmo a galera, parabéns. É verdade, a gente consegue pegar uma família inteira. Já que a gente tá chamando, já faz a divulgação aí, já chama a galera toda, onde tá o horário. Legal, a gente tá no Teatro Gazeta, aos sábados, às 8 horas da noite. Estamos agora no finalzinho de maio e junho ainda em São Paulo, então o pessoal de São Paulo corre lá e garanta seu ingresso. Eu vou dar o arroba da peça, o Instagram da peça, arroba o Vendedor de Sonhos Teatro. Lá na bio você consegue comprar seu ingresso, garanta seu ingresso antecipadamente, né?
Olha a foto, eu tô nessa foto. Então, ó, tá sempre lotado. E aí, em final de maio agora e junho, a gente está em São Paulo. Em julho e agosto, a gente vai para o Rio de Janeiro, no Teatro Vanucci. Então, em São ali o Paulo, são Instagram. as últimas Esse é o apresentações Instagram. no Instagram da peça. Que legal. Maravilha. Poxa, eu achei muito legal, principalmente com essa dupla que vocês fazem de protagonistas, você e o Levi. Vocês são maiores no palco, sabe? Os dois levam a gente a níveis incríveis de reflexão. Isso que você disse é verdade, pô. A gente passou 1 ano e meio trancado em casa, ou 1 ano trancado em casa, e recalcando todos aqueles problemas que cada um tinha, né? Exatamente. Então, é natural que todos nós estejamos na beirada do copo, né? Prestes a transbordar. E aí vem uma peça dessa para poder baixar o nível de todos nós, assim, da ansiedade de todos nós, para deixar todo mundo mais confortável. Que bacana, velho. Bacana. Fazer refletir. Bacana. Muito feliz. Mas vamos entender como tudo começou, daqui a pouquinho a gente volta. Mas primeiro é um VT de uma novela. Qual Vamos será? nela. Ele ficou conhecido. Vamos ver. Mostra pra gente, vai. Fechou? Tá. Guará. Gosta? Nossa, tá linda, gata. A gente assim, nesse estado, nada cai muito bem, né? Eu acho essa barriguinha a coisa mais linda do mundo. É aí que tá meu filhote, né? Não, a minha filha. Você acha que... Não, tá bem mesmo. Esse lacinho vai aqui na cabeça. Tá lindo. 17. Amor com Amor se paga em 1984. Olha só. Eu tinha 17 anos, foi a minha primeira novela na Globo. Até então eu tinha feito novelas na extinta TV Tupi. Sim. Aí a Tupi fechou, a gente foi para Bandeirantes, né? E aí da Bandeirantes, com 17 anos, aí eu fui para fazer a primeira novela na Globo, fui morar no Rio de Janeiro, a primeira vez que eu saí da casa dos meus pais, virei gente grande nessa novela aí. E foi uma novela de muito sucesso, assim, foi muito bacana. A novela foi conhecida como a novela que o Ari Fontoura fazia o seu Nonô Correia. O Nonô aquele Correia. avarento, né? Então foi uma Mão de novela... vaca, que é o Mão de Vaca mesmo. Foi uma novela de muito sucesso. Esse personagem, junto com a Maiara Magri, foi um casal que fez muito sucesso também. Tínhamos os nossos pais, que se davam muito mal e acabaram ficando juntos, os saudosos Carlos Eduardo Dolabella Meu Deus. e a Ioná Magalhães. Só tinha fera nessa novela, Você muita tem uma gente ideia? boa. Eu apresentei alguns bailes de debutante, tendo como dupla o Carlos Eduardo Dolabella. O Não, Dó- fala brincadeira, Todo que era dia teu você pai solta na uma novela. Eu trabalho com ele há anos e todo dia é uma coisa que ele Não, solta. Eu fala não sabia brincadeira. que você Não, tinha porque apresentado. a gente faz televisão para poder... Lógico. Você não faz televisão pelo salário da televisão, você faz televisão para abrir portas. Isso. E aí vem um convite para você fazer uma apresentação, baile de Olha debutante. só. E, sei lá, pelo menos uns 3 que eu lembre assim, eu fiz com o Carlos Eduardo, que era um cara maravilhoso, Ele era fantástico. sensacional. Diz uma coisa, Matheus. Diga. Como foi começar no Boa Noite Cinderela? Foi maravilhoso, assim, né? Foi muito legal. Numa época que o programa do Silvio Santos ainda era na Globo, Ao vivo. ao vivo, você lembra? Sim, Você eu tava lá. era astro Eu tava lá. você era astro daquele programa, você... Tem foto, deixa eu ver. Olha lá, aí. exatamente, ó. Era um mini-júri do Gente. programa Boa Noite Cinderela, que a gente gravava na Praça Marechal. Todo domingo minha mãe me levava, né? Debaixo do minhocão. Debaixo do Quantos minhocão. anos você tinha? Eu tinha 7, 8 anos, eu acho, Gente, nessa idade da minha foto. filha. E era um programa onde iam artistas, personalidades tal, e a gente fazia perguntas para esses artistas. E Entrevistava tinha os lá artistas. o Boa Noite Cinderela. O príncipe era o Davizinho. Era o Davizinho, filho do Davi é, Cardoso. E eu comecei a ficar... Tem gente que lembra de mim dessa época.
Ah, eu lembro de você no Boa Noite Cinderela. Nossa. Aí entrega a idade, né? Se lembrou de mim dessa época, entregou a idade. Mas foi a primeira vez que eu comecei a ficar mais conhecido, assim, e depois dali comecei a fazer as novelas na TV Tupi. Mas era uma diversão, e trabalhar com o Silvio. Eu não tinha, nessa idade, não tinha dimensão do que era o Silvio Nenhum de nós Santos, tinha. né? Eu acho que nem o Silvio tinha. E ele ainda não tinha a concessão do Não, seu canal, não tinha o ninguém SBT tinha. Era na ainda. Globo, Era né? os domingos da Globo era o Silvio O Santos. Silvio Santos né? comandava os E domingos da Globo. E era em né? preto e branco ainda. assim, Isso. Era muito louco isso. E era tudo ao vivo, porque não existia um negócio chamado videotape. Era muito. Era uma outra. Na raça mesmo. E eu olhando isso, assim, eu me sinto orgulhoso até, Décio. Com certeza você tem esse sentimento também Sim. de ter feito parte da história da TV brasileira. Claro, né? Isso é claro. um marco, está na história. E eu fiz parte. Ninguém né? vai tirar isso de você não tira, nunca. não tira da gente, Não. né? Mérito de O vocês. júri. E eles chamavam de mini-júri, porque imediatamente antes, ou não lembro se era antes ou depois. Não, nós entrávamos depois. Vocês entraram. É. Era o júri. É. Que aí tinha você, tinha Gilmara Sanches, Sim. tinha José Fernandes, É. tinha O Henrique Lobo. os feras, né? Entrava o primeiro time, mas antes tinha as crianças. É. Então a gente se sentia também, né? Era o máximo. Não, isso era o pra máximo. Com gente. certeza. Bom, temos mais VT então para ir encontrando, ilustrando aí a Vamos história lá. de Matheus Carriere. Os Imigrantes. Como que eu posso ter coragem? Todo mundo do colégio pensa que eu roubei dinheiro da gincana. Todo mundo não, Dedé. Todo mundo. Até você, Pedro, que é meu namorado. Diz que gosta de mim. Dedé, eu não tô desconfiado de você. Tá sim. Olha nos meus olhos. Diz que você confia em mim. Cantando no fundo. Olha Que só. maravilha, Desconforto, gente! olha, que legal. Relembrar é viver. Relembrar, isso é- nossa, Agora, vou- uma pergunta. Você chegou a fazer curso, a estudar, ou você aprendeu na prática? Eu fui aprendendo, eu fui fazendo. Para mim, no começo era uma brincadeira. Eu era uma criança e minha mãe me levava para fazer as testes, coisas, os sim. testes comerciais de TV, teatro infantil, Pluft, o Fantasminha. E para mim era uma grande brincadeira e eu gostava. Minha mãe levava meus irmãos também. Eles não curtiam tanto e eles não seguiram. Eu adorava, eu gostava. Esse ambiente, assim, É, a gente para se mim era, sente em né? casa, Então, se eu não né? tivesse aqui, eu estava lá atrás, brincando, fuçando, atrás da tapadeira, mexendo nas coisas. Eu gostava. Os teus irmãos eram normais. Eu gostava. Olha quem tá falando da gente, que a gente não é normal, olha dessa A gente tem um parafuso Você diferente. entendeu, né? Não é que a gente tem um parafuso a menos, a gente tem um parafuso diferente. Não, eu não Diferente. tenho um parafuso a menos. Eu tenho uma caixa de ferramenta. Então, E aí você não chegou, não estudou, foi, aprendeu na raça, um atrás do outro. E nessa fase aí dos imigrantes, onde eu passei da infância para a adolescência, eu comecei a enxergar que aquilo poderia virar minha profissão. Quando a gente na escola começa a pensar que ser vestibular vai prestar, que faculdade vai fazer, o que vai... Aí você, pô, eu já trabalho, já faço isso, já tenho aqui, já tenho uma carreira, já fiz alguns trabalhos, isso pode ser minha profissão, não é mais só minha brincadeira. Claro. A própria condição financeira, os cachês passam a não ficar mais com os meus pais, já começa a ficar comigo. Esse dinheiro que eu ganho, esse meu salário, já é a minha mesada, já me serve para eu sair com as minhas namoradinhas, já me serve para comprar Da o meu independência, sonzinho né? do meu quarto, né? Os imigrantes têm umas histórias muito engraçadas. Eu nunca tinha beijado na vida. E teve cena de beijo na novela. Nossa, imagina Olha isso! só. Então, meu primeiro beijo na vida foi, Mas, Porque a foi prim- nos imigrantes. Porque E eu a nunca- primeira cena de beijo a gente não esquece nunca. Eu sou atriz também, já fiz Então. novelas também na Globo, enfim. E eu lembro como se fosse hoje. Falei, meu Deus, tem que beijar. E ninguém ensina. Agora imagina uma criança Imagina que para nunca um beijou. adolescente, é. né? E eu estava fazendo par romântico com a Dulce Conforto, que era mais velha que eu, né? E ela tinha muito cara de menina. E eu era um menino que estava deixando de ser criança para ser adolescente, né?
Mas eu nunca tinha beijado na vida. Você assim. falou, olha, nunca beijei, ou você ficou quietinho? Eu fiquei quieto. Ah, sabia! Claro, pô, mas é claro. Eu não vou dar esse Sabia! bolo. Você acha que ele ia entregar? O Atílio Ricó era o diretor. O Atílio Ricó. O Atílio Ricó era diretor. Baita de um diretor. Ele e o alemão, o Henrique Martins. Gente, que E história boa. aí tem essas histórias, assim, né? Então, são essas memórias que eu tenho, assim, dos imigrantes. Muito legais. Os Imigrantes foi um marco na teledramaturgia. Benedito Rui Barbosa. Benedito Rui Barbosa foi um marco na teledramaturgia, porque as coisas eram sempre focadas, naquela época, né, na sociedade ou na classe média de cada cidade. Né? Não se falava quase de imigrantes, né? Remotamente se lembrava, né? E, de repente, surge uma novela chamada Os Imigrantes. Né? Contava a história dos 3 Antônios. Isso. Né? O Antônio Pereira, que era o português, o Antônio de Salvio, que era italiano, e o Antônio Hernandes, que era o espanhol. E esses 3 vieram num navio. E conta as fases, né? A década de 30, 40, 50. Aí já era anos 50, começava a chegar o rock and roll. Aí depois... Então foram as várias fases. Foi uma novela que ficou quase 2 anos no ar. Né? 2 anos? Esse tema dos Platters aí, o Twilight Time, era o teu tema romântico, vamos dizer. Nessa fase, com Sim, ela. Era muito legal. Seguinte, a gente costuma fazer você contou pra ele, desce que a gente faz uma pegadinha aqui com o convidado? Não. Tem pegadinha? Eu não sei, nunca me falaram. Será que ele vai ficar bravo, Décio? Eu vou ter que fazer dancinha, não. Pelo amor de Deus. Só se o Décio fizer junto. Seguinte, tudo que tem no Instagram pode mostrar? No meu pode. Se tá no Instagram é porque... 2017, você tava onde? 17... Tava fazendo o quê? Lili Carabina, uma peça do Agnaldo Silva. Tava dando aula. Não é muito na atuação não, né? Produção, não tem na atuação não. Será que vai dar problema? Põe no ar antes, depois a gente vê o processo. É que ao vivo não dá pra voltar, gente. Cada vez. 17. Qualquer coisa é culpa do Décio, porque ele é mais antigo, entendeu? E aí bota nas costas dele. Eu não tenho nada com isso, eu tô chegando. De cada vez. Não é Vamos trabalho, lá. Em 2017 eu tava fazendo o quê? Vamos lá. Você costuma revisar assim, o Instagram pra ir tirando, arquivar? Não, 2017 tem que ir bem longe, né? Décio. Acho que o João Luiz não Vai tá... dar encrenca. Mas pode pôr, se tá postado, não tem problema. Você tá casado? Me conta como tá Casado, Tá tô casado. com a Dai, vamos fazer 2 anos. Você tem 3 filhos, Tenho 3 filhos, mais a filha da Dai, minha enteada, linda, Sim, Marina. 4 Então filhos. somos 4 ao todo. 4 filhos. Mas 3 moram com a gente, né? A Marina, a Francesca e a Chiara moram com a gente. O Kaique, que já é meu filho mais velho, já mora sozinho, né? E lá em casa somos os 3, mais os 3 cachorros. Que bacana, que bacana. Então explique a foto. Essa publicação, vai. Fevereiro de 2017. Carnaval. Deve ser um Bora. carnaval. Fevereiro, né? Olha lá, tô dando aula com meu filho. Olha lá, meu filho mais velho, não me assusta. Fiquei preocupado. Me perguntou se eu tô casado. Nossa, vai dar problema com a minha mulher. Você fez esse baita desse suspense Eu fiquei por causa preocupado. disso. Com quem é que... Porra, até eu tava com Não, medo. porque em 2017 eu não conhecia minha esposa ainda. Eu já tava telefonando pro meu Era só advogado. brincadeira com você. Eu já Essa tava telefonando pro foto, advogado então. aqui, né? Esse é meu filho Kaique. Ele seguiu uma das minhas profissões, que eu sou formado em educação física, até hoje dou aula de bike. verdade, é verdade. Eu dou aula de bike indoor. Também. E o Kaique também se formou em educação física e também dava aula de bike. Hoje em dia ele se especializou no Pilates. E foi Vamos ver o Instagram dele, gente. Mostra o Instagram dele foi inteiro agora. um evento que a gente deu aula juntos. Foi até emocionante, assim, né, pra mim, né? Sei lá, quando o filho segue a profissão do pai, né? Então, a gente dá aula junto, corujice né? é maravilhosa. Então, foi muito legal dar Olha aula ao lado do meu Instagram filho. do Esse é meu Instagram, assim, ó. Teve uma foto bonita Ele com a minha respirou esposa. aliviado, Olha lá, hein, minha esposa gente? que fez aniversário há pouco tempo atrás, então eu É fiz... taurina? Taurina. Taurina. Você também, não? Não, sou leonina. Não, porque quando você falou que gosta de dançar e gosta de comer, eu falei, deve ser taurina. É porque taurina, né? Minha esposa que é taurino assim. gosta. Tá. Olha que maravilha. Aí, essa, Segue ele, gente. Comenta, isso, curte, vai a Matheus peça. Carriere off, Matheus sem H.
Adorei. Agora me conta da sua profissão como educador físico. Onde ela entrou, onde você encaixou? Você deu uma pausa na carreira artística? Fez tudo Não, junto? foi paralela, assim, nessa coisa de como você falou, né? Como eu nunca fiz curso, eu comecei trabalhando desde criança, na época da faculdade, como eu gostava muito de esporte, eu quis fazer uma outra coisa. Sim. Aí entrei na faculdade, prestei para fazer educação física e já passei, comecei a cursar. Eu fazia uma novela chamada De Quina pra Lua e comecei a fazer a faculdade junto com a novela. E na época, final dos anos 80, estavam chegando as grandes academias no Brasil. Era uma época que estava fervilhando a ginástica aeróbica. Sim. Eu me apaixonei por aquilo, comecei a dar aula já, comecei a competir naqueles campeonatos de ginástica aeróbica. Então, mas sempre paralela à carreira de ator. Era muito louco, assim, porque às vezes as pessoas chegavam na academia e falavam, mas não é aquele ator que está dando aula? Então, gente, é curioso. As pessoas não entendiam muito bem, né? Você trabalha ainda como E educador? até sempre, pouquíssimas vezes eu não consegui dar aula, só quando estava trabalhando em outra cidade. Por exemplo, quando eu fui fazer Chiquititas em Buenos Aires, aí parei, fiquei 2 anos sem dar aula, porque não consegui dar aula na Argentina. Mas sempre conciliei assim, as duas coisas. E hoje eu dou aula de bike indoor, num estúdio de bike, na Hyde State, né? Então, me especializei nisso também. Você sabe que tem uma coisa que me fica batendo, sei lá, a gente não se vê, a gente é muito amigo, a gente não se vê sempre, mas sempre que a gente se vê é uma festa. Isso eu tenho certeza. Sempre muito legal. E uma coisa que eu não consigo entender é como é que você aguentou o ambiente de A Fazenda na Record, né, como participante de um reality. Décio, eu sou muito profissional. Tá. Eu encaro, quando eu encaro uma coisa como trabalho, eu boto aquele foco e vou fazer. Então, pensa, estávamos no ano da pandemia. Sim. De um fim de semana para o outro, a gente foi impossibilitado de fazer o espetáculo. Então, a gente parou tudo. E aí a gente passou... Não é que a gente passou a ganhar menos, a gente passou a ganhar nada. Nada. Então, não tinha mais teatro, não tinha mais aulas, não tinha mais dublagem. Tudo que eu fazia estava parado. De repente, veio o convite da Record. Olha, você tem disponibilidade de ficar 4 meses se for confinado? Tenho. Claro. É claro, é o ano perfeito. Numa situação dessa... Muito obrigado, né, graças a Deus chegou num... Porque talvez se fosse esse convite esse ano, por exemplo, eu não poderia ir. Eu não ia Claro. deixar de fazer a peça para a Fazenda. Então foi perfeito. E aí falei, bom, é o meu trabalho, é o que eu tenho agora para fazer. Sim. Tenho que ficar aqui, acordar, ir lá, cuidar das vaquinhas, cuidar... Né? Foi um personagem. Aguentar essas pessoas, tolerar isso daqui, ficar sem ver minha família. Sim. É o que eu tenho para fazer. São 4 meses, eu sei que vai acabar, né? Não é uma coisa para Pra vida vida toda, inteira. né? É isso. Então, uma hora... Soltou o som pra criar mais clímax, entendeu? Um dedo nervoso Então, aqui. vamos tentar fazer da melhor forma possível, né? Sabia que as minhas atitudes lá estavam sendo filmadas, que eu não poderia queimar meu filme, teria que ter um certo autocontrole, Claro. né? Sabia que provavelmente seria uma das pessoas mais velhas, né? Eu entrei com 54 anos e nisso eu estava certo. A maioria das pessoas lá tinham 20 e poucos anos. Então eu era quase 30 anos mais velho do que todo mundo. Então eu falei, bom, eu tenho que, no mínimo, ser o cara mais paciente, o cara mais Você ponderado. Eu acho que eu fui. Acho que eu consegui. Famoso Papai Você é uma Noel, pessoa né? Um fácil, saco assim, desse de tamanho. conviver? Eu acho que sim. Claro que eu não sou perfeito, mas e a própria idade nos dá essa sabedoria. maturidade, essa sabedoria de entender, né? E de me colocar quando preciso me colocar e me afastar quando acho que tem que me afastar, de falar, isso eu não certeza. quero. Isso não é né? pra mim. Saber falar não, ó, não quero, né? Porque Impor limite, né? Às vezes no começo a gente aceita as coisas. Por medo de falar não, e aí aceitando aquelas coisas, você se irrita fazendo aquelas coisas. A maturidade te dá uma coisa que é muito legal, que é você Não. aprender a falar não. Sim. Olha, eu sei que eu não vou gostar de fazer aquilo, então não.
Muito Você obrigado. acha que seria agradeço. uma boa personagem Décio na Fazenda? Eu entraria, gente. Eu entraria. Sim. Felicidades pra você. Eu entraria. Teria comida, será lá? Esse é o Tem. Não, problema. na Fazenda tinha Qual é muita o comida. o mais difícil? Ficar longe da família, aguentar as pessoas. O mais difícil é você não saber o que está acontecendo lá fora, né? Lá dentro tem muita coisa difícil Claro, também, claro. mas Sim. para mim, principalmente para mim, que tinha filho, blá, blá, Sem blá, tinha notícias da família. blá, blá. E nesse ano tinha o agravante da É, pandemia, você é. não sabe. Claro que se tivesse alguém da sua família morrendo, eles iam te falar, mas você fica com aquela coisa, será que tá todo Angústia, mundo bem? né? Será que meu pai pegou Covid? Claro, Será claro. que alguém, meus filhos estão bem? Isso é o mais difícil. O resto certeza. lá é convivência, é briguinha, pista. Não, Se você pensar nas tretas, Tretas. né? É tudo por besteira, é por... Lá na fazenda teve briga por vai pegar o doce de leite com colher de sopa ou com colher de sobremesa. Claro, claro. Teve briga por causa disso, e uma briga homérica. Então você vê, é briga por besteira, é briga de babaquice mesmo, né? As questões importantes ficam lá fora, né? Você E- também já encarou como um apresentador. Sim. Eita, por isso que ele tem aí, tá vendo? Todo traquejo. Vamos ver um pedacinho pra gente relembrar, vai. Ah, meu Deus, hoje eu tô com a moral toda nesse programa. Fala baixo, né, Eliana? Bom, tudo preparado pra prova do Iron Man. Do meu lado direito tá o Pedrão, que é professor do EAG. E o Nivaldo, que é professor do... O último, rasteja agora, Pedrão. Rasteja. Ele tá rápido, Eliana. Pula agora, pula. Mais uma. Isso. Meu Deus do céu, vai ser disputado. Compete. 1, 2, 3, 4, 5. Aí, garoto, pega a bola. Atenção, não pode cair. Não pode deixar cair. Atenção, vamos lá. Opa! Meu Deus do céu, Eliana, não acredito Diga lá, na diferença. O Pedrão. Que foi maravilha. muito legal, né? Você vê que ele é Foi muito agitado que legal nem eu, porque, né, Décio? Inclusive pegou o preparo físico, que é o teu métier, né? Também. Então, isso por muitas vezes, né, eu consegui conciliar as duas coisas. Esse programa era muito legal, era o Eliana no Parque, era uma competição que o Silvio Santos já fez também, né, que era o colégio contra colégio. Exato. Né? E aí a Eliana ficava no estúdio, né, apresentava o programa e tinha competições no estúdio e tinha um link, né, que tinham competições um pouco mais atléticas que eram na academia que eu apresentava. E ela chamava, vai, Matheus, e aí? E eu apresentava essa competição. E o diretor desse link, quem era? O Ocimar de Castro, que está... Que tá aí, você manda ele ainda cá. falou, está- super está coincidência. Que bacana. estreando hoje como Bem-vindo, diretor. o Bem-vindo, Simar, né? seja muito bem-vindo, Fiquei viu? muito feliz de ver o Ocimar aqui. Então a gente Isso aí. fazia um bate-bola muito legal Ele é nesse programa. fácil de lidar? Ele era um Conta pra gentleman. gente. É um gentleman? Muito. Ele, Ai, que bom. uma grande aquisição para... Ele tem todo um nome, né? Tem, dentro da televisão. então, isso, e esse programa, ó, o Ocimar já tem tinha. estrada, assim, Ai, que né? bom. Então, vocês foi uma bela aquisição. Então, de parabéns. Vamos pra cozinha agora? Ué, vamos? Vamos, na eu cozinha? prometi pra Dona Ivete que ele ia provar a esfirra dela, então vamos lá fazer as honras. Vai fazer ele comer, tá? Ah, não, por favor. Ele falou que tava morrendo de fome. Então vamos lá. Tá no almoço, cara. Ele falou que tava morrendo de fome. Vai lá. Vamos lá. Dona Ivete! Opa! Olha aí, dona, prometi, ó. Ó que chique, o homem todo chique vai comer tua esfirra, Dá mulher. licença. Sou tua fã, viu? Prazer. Aproveito para convidar para assistir o Vendedor de Som. Você vai amar, viu? A peça é que maravilhosa. maravilha. Oi, Décio. Décio, Dona Onde vai? Ivete. Ainda nota zero, né? 80 anos. 80 anos, acredita? 60 de casado, 50 de carreira. Não, aparenta mesmo. Não, não. Ai, que Matheus, então gostoso. prova. Hoje você levantou minha minha Deixa bola. eu- Tudo bem, graças Deixa aí. Tem que dar nota pra Dona Ivete, ela tá tem que aqui, ó. dar. Tô à espera. da Cadê sua a minha nota. esfirra? Já sumiu. Vai lá, Dona Ivete, do lado dele, aproveita pra tirar foto, vai. Isso, aqui. Se ajeita. Menino, Posso tá te botei aqui. abraçar? Que lindo. Olha. Que delícia, muito obrigado. Eu quero experimentar de novo, porque a minha sumiu, ó. Olha, tem aqui. Acontece esses milagres, entendeu? Eu vou pra aquele quadro, Fala chego da aqui, massa. sumiu. Você viu, né, como é que acontece? Dessa? Leve, É muito leve. uma carne mundinha deliciosa. Boa, não tá? 8ª vez que eu tô experimentando a esfirra. Pode casar, Ela né? ainda não sabe se gostou. Que tem que Ela ser vai várias experimentar vezes. mais uma vez. É muito indecisa essa moça. Adorei. Pudesse. Obrigado. Gostou mesmo? Que bom. Posso comer tudo?
Pode comer tudo, é sua. Muito bom. E pode repetir. Matheus, quero te agradecer. Obrigada aí por ter aceito o nosso convite. Continua aqui com Agora a ele gente. tá Mais mastigando, sucesso ainda. Mais sucesso ainda. Vamos ver uns trechos da peça, gente? Vai, jura, é Vale a maravilhosa. pena. Não é Eu tava papo, hein? vendo É aqui. incrível. O O Vendedor de Sonhos. Sonhos. Esse sábado. Ótimo, aonde? Fala tudo. No Teatro Gazeta, às 8 da Ótimo. noite. Eu levei. Eu, Milton Levi, Teatro Fernanda Gazeta. Mariano, Aí, ó. Adriano Merlini, Guilherme Carrasco, Bruno Esperança. Um super elenco. Super elenco. Mas o 35 milhões de livros, ó, em mais de 60 países. Imagina assim, 5 anos ficar em cartaz. Deus te abençoe. O Augusto Cury é o autor brasileiro mais lido na última década. É verdade, é verdade. Ele é um best-seller. Todo livro que ele lança é impressionante. Mas, ô Matheus, logo depois de São Paulo, vocês saem em viagem. A gente aí, viaja Rio de bastante Janeiro, e outras com- isso. capitais e tal. E aí, depois, vocês voltam com o Vendedor de Sonhos ou já tem uma peça engatilhada? O Vendedor de Sonhos tem uma longevidade ainda em 2024. Continuamos, já tem uma agenda para 2024. O nosso produtor é um cara muito arrojado. Maravilha. Vou te falar, e sem patrocínio, sem Sim, com bilheteria, lei, com com bilheteria, bilheteria. com bilheteria. E a gente vai embora. Amigão, Bora! Deus te abençoe. Cara, Obrigada, adorei. Dona Ivete. Obrigado Obrigada, pelas sucesso, imagens, Alessandra. pela homenagem. Fiquei Maravilha. emocionado de ver. Obrigado Obrigada, pelo viu? carinho comigo. E Adorei. casa cheia sempre. Deus quiser. Obrigado. a Tchau, vocês. gente. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, às 10h30 da manhã. Fumo!